Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, por favor. João capítulo 3. Hoje eu quero falar do novo nascimento. Capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo de número 1 em diante. Evangelho de João, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Guarde isso. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Essa história é muito interessante, porque ela conta de um homem chamado Nicodemos, e a Bíblia nos informa que ele era um dos principais judeus. O que isso indica? Isso indica que esse homem era um homem que conhecia a palavra. Isso indica que ele era um homem conhecido na lei, era um homem que conhecia a cultura judaica, mas era um homem que não tinha conhecimento de quem era Jesus. E diante desse diálogo que Nicodemos fala que ele procura Jesus à noite, provavelmente para não ser visto pelos outros judeus, escribas, fariseus e assim por diante, ele estabelece um diálogo com Jesus. E ele faz uma pergunta, para Jesus, e ele diz assim, no versículo de número 2, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver. Aí Jesus responde, ele fala: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Percebe que esse homem, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia quem era Jesus. E pior do que isso, ele não sabia como um homem poderia ser salvo. Quando nós olhamos para a sociedade, a gente vê a mesma coisa. Pessoas atrás de vários entretenimentos, várias atividades, em busca de algo maior, em busca de algo que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação, em busca de algo que possa talvez apontar para um caminho da salvação ou da vida eterna. Esse homem aqui, ele conhecia ao mesmo tempo muitas coisas da palavra, mas não conhecia quem era Jesus. E quando Jesus fala para ele que para entrar no reino dele, precisa nascer de novo, esse homem dá um nó na cabeça dele. E é aqui que eu quero entrar na palavra propriamente dita. Para que a gente possa entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo.
Nicodemos, na cabeça dele, ele fala: mas como que um homem pode voltar para o ventre da sua mãe? Ele não estava entendendo o que Jesus queria dizer. E Jesus, de uma maneira muito simples, ele vai tentar explicar esse novo nascimento que eu e você, todos nós, temos que ter nas nossas vidas. Esse novo nascimento, ele deve acontecer um dia, na minha vida e na sua vida, porque senão nós não entraremos no reino de Deus. E esse novo nascimento, Jesus fala no versículo de número 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala duas coisas aqui, além de falar do novo nascimento. Ele fala de nascer na água e ele fala de nascer no Espírito. Nascer na água, o que é nascer na água? Eu vou ter que ter um parto agora, esses humanizados, a minha esposa vai ter que ficar deitada numa banheira e o menino vai ter que vir pelas águas ali? Não. O nascimento pelas águas é o que os irmãos do batismo estão fazendo. Eles estão fazendo primeiro a escola, aprendendo a palavra, e depois eles vão descer nas águas. E o que é o descer nas águas, irmãos? É testificar a Deus e ao mundo que agora você pertence a quem? A Jesus. É um testemunho público e um testemunho celestial de que agora você é de Jesus e que a partir desse novo nascimento você se torna agora uma nova criatura. E talvez, você já frequenta a igreja há tanto tempo e talvez você já foi até batizado, mas Deus hoje Ele quer trazer essa verdade ao seu coração, que é preciso nascer de novo. Muita gente já foi batizada, muita gente frequenta a igreja, mas não está andando em novidade de vida. E Deus hoje, Ele me impulsionou a trazer essa palavra justamente para você que é batizado talvez, para você que já está há um tempo caminhando com Deus, mas parece que a sua vida está do mesmo jeito. Eu não vou dizer que você está aqui perdendo tempo, porque você não está perdendo tempo. Eu quero dizer que Jesus te chamou hoje aqui, para falar que você precisa nascer de novo. É preciso mudar aquilo que está podre, aquilo que cheira mal dentro do seu coração. É preciso mudar o nosso interior ao invés do nosso exterior. Nós fomos fazer uma viagem missionária, eu e a Paula, e é tão interessante, que o cristão, não sei se a Paula percebeu, ela veio do lado de algumas meninas que conversaram bastante, e o cristão, aquele que frequenta uma igreja, ele tem um palavreado diferente. Ai, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Ai, amém por isso, amém por aquilo. Só que Deus, irmãos, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aquilo que está dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente tem esse evangeliquez perfeito. A gente fala coisas que até a Bíblia diz, usa versículos, mas muitas vezes o nosso coração não experimentou esse novo nascimento. Isaías capítulo de número 1, eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Eu achei que eu não fosse usar esse texto, mas eu meditei nele também hoje à tarde. Mas vamos lá. Isaías capítulo de número 1. O que está acontecendo aqui com a nação de Judá? Vamos ver aqui, Isaías capítulo de número 1. Ele quer falar aqui para Judá e para Jerusalém. Está acontecendo um problema com essas pessoas aqui que se diziam servos do Senhor. Andavam com Deus, conheciam a Deus, foram tirados lá da escravidão do Egito, a descendência deles, atrás lá deles. E olha o que acontece aqui no versículo de número 2. Ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. E ele vai falando que essas pessoas estão feridas, a cabeça está doente, o coração está enfermo, da planta dos pés até a cabeça não tem coisa sã nenhuma. De que jeito que encontra agora a nação de Judá e de Jerusalém? Enferma. Era um povo de Deus.
Era um povo que se diz escolhido do Senhor. A expressão que o profeta usa, ele fala assim: o boi conhece, né, o seu possuidor, e o jumento o dono da manjedoura, mas o meu povo de Israel não me conhece. Sabe o que ele está falando? Daquilo que está dentro do coração deles. E aí que vem a palavra de Deus para nós hoje aqui, e não tome essa palavra como dura, mas como um alerta que Deus quer trazer para a sua vida. Ele diz assim, no versículo de número 11, do capítulo 1 de Isaías: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. E no versículo de número 12 ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requer o só pisar em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Por que Deus está rejeitando tudo isso, irmãos? Por que Deus está olhando para Judá e para Jerusalém? Ele fala: olha, quanto mais ofertas, quanto mais sacrifícios vocês trazem a mim, menos eu gosto disso, menos eu fico alegre com a atitude de vocês. E sabe o que Deus condena? Olha o que ele diz aí, no versículo de número 13, parte B: não suporto iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que tem a ver com o novo nascimento? Tudo. Porque aquele povo fazia a cerimônia bonita, mas o coração deles não estava 100% voltado ao Senhor. E é isso que a gente precisa pensar. Será que nós recebemos esse nascer de novo mesmo? Será que nós passamos pelas águas do batismo e nós recebemos o novo nascimento em Cristo Jesus? Isaías continua dizendo, ele fala: as festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. E ele diz assim no versículo 15: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que Deus está falando através do profeta é que eles confessavam uma coisa com a boca, mas o coração não era o mesmo. Irmãos, a gente talvez até faça um culto bonito para Deus, mas Ele não se agrada só disso. Ele quer vida nova a mim, Ele quer vida nova de você. Ele quer que a gente comece a semana de maneira diferente. Ele gosta que a gente esteja aqui orando, louvando, cultuando. Ele ama o ajuntamento, mas nós precisamos consertar a nossa vida diante do Senhor. A Bíblia fala aqui no texto que nós acabamos de ler, ele diz no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. É tempo de conserto, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. E nós precisamos estar então com o coração limpo, purificado, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, para que assim que Ele voltar a gente possa subir com Ele. O que Deus está dizendo é que Ele não quer louvor da boca para fora, Ele não quer cristianismo da boca para fora, Ele não quer cristianismo da maneira nossa de vestir, na maneira nossa de falar. É importante, mas o que Ele está preocupado é com aquilo que está dentro do nosso coração. E por que dentro do nosso coração? Hoje à tarde eu li com a Ana um texto, a gente conversava sobre isso, e a Bíblia fala que é do coração que procede adultério, os crimes, as mentiras, as falcatruas, a maldade, a inveja e assim por diante. Então, se o nosso coração for do Senhor, automaticamente a nossa vida vai ser do Senhor. Como eu disse, Deus não está preocupado se eu frequento a igreja há 10, a 20, a 30, a 40, a 50 anos. Ele está preocupado com o meu interior. Ele está preocupado com quem eu sou e quem eu tenho sido aqui na terra. Será que as minhas atitudes mostram que eu nasci realmente de novo? Será que as nossas atitudes condizem com aquilo que a gente ouve da palavra de Deus? Ou será que nós precisamos experimentar como Nicodemos aqui um novo nascimento?
Deus te trouxe aqui hoje para trazer conserto sobre a sua vida. E graças a Deus por isso, porque Ele te ama. Deus, a palavra fala, como o pastor bem pregou, Zé Roberto, há 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Deus está dizendo: filho, é hora de você purificar o seu coração, é hora de você experimentar um novo nascimento. Está na hora de você experimentar algo novo que Deus tem para fazer na sua vida. É o nascer das águas e também o nascer do Espírito. Eu peguei esse texto aqui de Isaías só para a gente entender, irmãos, que Deus conhece eu e você por dentro. E Ele quer mudar dentro. Ele quer mudar o nosso interior. Mudando o nosso interior, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas também irão mudar. Voltem comigo lá para o texto de João. Vamos lá. Então ele fala que nós precisamos nascer de novo nas águas, e agora também a gente precisa nascer de novo no Espírito. Não é isso que ele diz? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é esse nascer no Espírito? Primeiro nós falamos do batismo, é importante, é um testemunho, é uma mudança de vida que nós devemos ter, mas agora Deus quer ministrar algo novo sobre os nossos corações. E Ele fala que eu e você precisamos também nascer agora do Espírito. Ele diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito, porque senão nós não entramos no reino de Deus. O que é nascer do Espírito? A Igreja do Nazareno, ela prega sobre o batismo, com o Espírito Santo, diferente um pouco do que algumas outras igrejas pregam. Algumas igrejas, elas pensam que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa ora em línguas. Estava numa vigília, de repente o poder do Espírito veio sobre mim, eu orei em línguas e eu fui batizado com o Espírito. Nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que o dom de línguas, ou melhor, que a oração em línguas é um dom do Espírito. Mas nós não cremos que o batismo com o Espírito seja uma oração em línguas. O que é então, pastor? O que é o batismo com o Espírito Santo? Está ligado ao quê? A uma mudança de vida. Muitas pessoas falam: não, eu já sou batizado com o Espírito, eu oro em línguas, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o que testifica? Ou seja, qual que é o testemunho que você dá que você foi batizado com o Espírito Santo? Eu só consigo enxergar, irmãos, uma coisa quando eu falo de batismo com o Espírito Santo. Eu só consigo enxergar uma pessoa que agora é controlada pelo Espírito Santo. Eu não consigo enxergar outra coisa. Eu não consigo enxergar pessoas rodopiando, fazendo aviãozinho, e bate o pé e faz isso e faz aquilo. Eu não consigo. Eu consigo enxergar quando alguém é batizado com o Espírito, quando ele dá testemunho das obras do Espírito Santo na vida dele. E quais são as obras do Espírito Santo? Ou quais são os frutos do Espírito Santo, melhor dizendo? Vamos abrir comigo lá em Efésios. Nossa, deu uma paulada agora aqui. A gente está testando o microfone, viu, gente? Fica tranquilo. Efésios, Gálatas. Obrigado, os irmãos estão mais ligados. Gálatas, capítulo de número 5. Efésios é a oração da armadura de Deus que eu confundo, Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 5. Eu só vou falar do fruto do Espírito, que é o que interessa para nós aqui hoje à noite, tá? Então, qual que é o fruto do Espírito? O que a gente fala assim? Não, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mostra então. E aí que pega, irmãos, porque o fruto do Espírito não é oração em línguas. O fruto do Espírito não é curar pessoas. O fruto do Espírito não é fazer qualquer outra coisa a não ser essas que eu vou falar aqui para vocês. Isso aqui é como que um padrão que Deus estabeleceu. Você batizou nas águas, legal, agora você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Agora é um outro nível que você deve subir, é outro nível que você deve alcançar na sua vida. E ele fala, mas o fruto do Espírito é... 2 pontos aí, abre a sua mente agora. Primeira coisa que tem uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ou que foi batizada com ele, o que ela tem? Amor. E o que é o amor, gente? O que é o amor? É um sentimento que Deus coloca no coração,
para que a gente possa suportar, para que a gente possa gostar e caminhar com as pessoas que estão ao nosso lado. O amor é aquilo que nos impulsiona a fazer o bem. O amor é aquilo que renova o nosso ânimo a cada dia para que a gente possa continuar. Então, se você foi batizado agora nas águas e no Espírito, você é uma pessoa que ama. Eu fico pensando, todas as vezes que tem viagem missionária, eu falo, eu não vou, porque a gente viaja, e essa vez foi pegado, né, Paula? Nosso ônibus para sair de Ribeirão demorou 3 horas. Aí, a hora que a gente sai do Graal até Uberlândia, demorou mais umas 3 horas. Quase isso, né? Fomos chegar lá quase já perto da viagem missionária. Aí, chega na viagem lá para fazer, uma van de 17 lugares, apertada, e sobra um lugarzinho para mim lá no fundo. Eu falo, meu Deus do céu, não vou dar conta disso. Começou a me dar até uma fobia de tão apertado que era. Enfim, gente, passamos a noite inteira na estrada sem dormir nada. Aí chega no outro dia, dorme 1 hora e já começa o trabalho missionário de novo. Mas o que me impulsiona a ir lá? Toda vez, o amor pelas almas. De ver o sorriso daquelas crianças, de ver o sorriso quando você entrega uma cesta básica, de ver o sorriso num povoado que praticamente não recebe visita de ninguém, e a gente pode levar o amor de Cristo através dos atos de bondades que Deus dá para nós, e a gente multiplica isso também para as pessoas. É o amor que me tira da zona de conforto para pregar a palavra de Deus às pessoas que necessitam da palavra de Deus. O que mais que a gente tem que ter? Alegria. Você tem que ser feliz, você tem que ser alegre. Nós passamos por momentos difíceis na vida, sim, mas nós temos que ter alegria no nosso coração. Nós não podemos ser carrancudos, cara fechada, cara amarrada. Não, nós temos que ter a simpatia, a alegria, e multiplicar essa alegria por onde a gente passa. Nós temos também que, através do fruto, do Espírito, ter paz. Paz em meio às tribulações que nós enfrentamos na vida. Paz em meio às guerras dentro da família, dentro do trabalho. Nós temos que ter paz. Nós temos também que ter a longanimidade, ser uma pessoa longânima, uma pessoa que anda 1 quilômetro a mais, 2 quilômetros a mais, aquele que não estoura com facilidade, mas aquele que tem, e depois nós vamos falar também disso, que é o domínio próprio, é alguém longânimo, é alguém benigno também, que está ligado a fazer o bem, a bondade. Entra também a questão da fidelidade. Fidelidade a quem, gente? A Deus. Se eu sou fiel a Deus, automaticamente eu vou ser fiel às pessoas, à minha esposa, às pessoas da igreja, aos meus amigos, a fidelidade. Depois fala também da mansidão, ser uma pessoa mansa, não boba, mas mansa. O manso é aquele que suporta críticas, é aquele que suporta xingamentos, é aquele que suporta zombaria. É como Jesus, que diz que ele foi como uma ovelha para o matadouro, e ele foi mudo, sem falar nada, porque ele era manso. Jesus diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E dessa maneira a gente vai achar paz para as nossas vidas. Depois ele fala também do domínio próprio, que talvez é o mais difícil, o domínio próprio. Quando a gente fala de domínio próprio, a gente acha que é só quando alguém está brigando. Não, domínio próprio para não pecar também, irmãos. Domínio próprio para a gente enxergar uma tentação, e ao invés de ceder à tentação, eu vou dominar a mim mesmo. Eu vejo uma pessoa assim, muito importante no Antigo Testamento, claro que Jesus é o nosso referencial, mas uma pessoa que deu esse testemunho maravilhoso, que é a vida de José. José teve domínio próprio, José teve mansidão, José teve longanimidade, ele teve benignidade. José, irmãos, a mulher de Potifar ali queria de qualquer jeito deitar com ele, e ele era jovem, ele não era casado, só que por temor a Deus, por fidelidade a Deus, ele fez o quê? Ele dominou as vontades de um jovem, ele dominou seus desejos sexuais, e saiu fora, ele correu dessa tentação, domínio próprio. José também, ele foi
amoroso, ele foi longânimo, ele foi benigno, ele foi bondoso. Quando os irmãos dele estavam diante dele, agora a vida havia mudado, agora os irmãos estão precisando dele, sabe o que ele faz? Ele não fala assim, agora vocês vão ver, vocês fizeram mal para mim, agora eu vou pagar com a mesma moeda. Não, não, não. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, vocês fizeram mal para mim, mas eu enxerguei como a mão de Deus me adiantando, colocando eu na frente de vocês, para que hoje eu pudesse sustentá-los, porque havia uma grande fome na terra do Egito. José é um referencial para nós, de alguém que teve bondade, de alguém que não quis fazer justiça com as suas próprias mãos, porque ele sabia a quem ele servia. Então, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, eu quero que você coloque na sua mente que esse é o padrão. Esse é o padrão. Então, primeiro eu desço as águas, eu tenho uma nova vida e agora eu vou dar frutos. Eu sei, irmãos, que o que eu estou pregando aqui não acontece da noite para o dia. Nós precisamos buscar uma experiência com o Senhor. Nós temos que buscar algo novo com o Senhor a cada momento da nossa vida. E andar com Deus é isso, é de glória em glória, de vitória em vitória. Hoje eu estou sujo, mas amanhã eu me purifico e eu vou de vitória em vitória, de glória em glória com o Senhor. Deus, Ele quer, irmãos, visitar no sentido da glória, do poder dEle, a minha vida e a sua vida nessa noite. Mas você precisa estar aberto para aquilo que Deus quer fazer. Você precisa deixar de lado os preconceitos, os paradigmas. Independente do tempo que você tem de igreja, Deus quer fazer algo novo dentro do seu coração, para que verdadeiramente o Espírito Santo ele possa estar agindo, ele possa estar operando na sua vida. No capítulo 3 de João, volte comigo por favor. Ele fala no versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos ter um novo nascimento, não na carne, nós temos que ter um novo nascimento no Espírito. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. E depois no versículo de número 8 ele fala algo interessante. Ele fala, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu gosto dessa expressão aqui que Jesus usa, porque ele fala do vento. Alguém enxerga o vento? Não. Mas a gente vê a ação do vento. Quando nós vemos um vento muito forte soprando sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, a gente não vê ele, mas a gente vê árvores caindo, a gente vê carro virando, a gente vê a ação do vento. E Jesus usou essa expressão dizendo que aquele que é nascido do Espírito deve viver também nessa condição. A gente não vê o Espírito Santo, vê? Não, mas a gente sabe que ele está agindo. A gente não sabe para onde ele vai nos levar. Eu lembro de Paulo uma vez que foi fazer uma viagem missionária e o Espírito falou assim, eu não quero que você vá. Esse é o nascido do Espírito. Ele é guiado. O vento vai soprar e o Espírito vai dizer, você vai fazer isso aqui. E nós temos que obedecer. Porque a gente sabe que o Espírito, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não veja mesmo com os nossos olhos carnais, Ele está agindo, Ele está livrando eu e você, Ele está colocando a mão sobre as nossas vidas, guiando para que a gente possa andar de acordo com a vontade, com a verdade dEle. Eu não consigo enxergá-lo, mas eu creio que Ele vai me guiar pelos melhores caminhos para que eu possa andar. É esse novo nascimento que o Senhor quer que você tenha. Não é mais viver de acordo com as suas vontades, agora é viver com uma vontade maior que é do Senhor para a sua vida. Jesus, quando Ele veio aqui na terra, hoje de manhã nós estudamos um pouco sobre isso. O Espírito conduziu Ele até o deserto. E algumas pessoas podem pensar, mas por que o Espírito conduziu Jesus até o deserto para ser tentado? Por quê? A gente vai ver algumas expressões de que o Espírito impeliu várias vezes Jesus a fazer algumas coisas, e uma delas é essa, na tentação. Por que Jesus, ou seja, o Espírito Santo levou Jesus a ser tentado? Por quê, irmãos? Porque ele precisava passar por essa provação, e para que ele pudesse vencer a Satanás, para que hoje eu e você também
pudéssemos vencer ao diabo e as suas tentações. Então o Espírito Santo, ele soprou, e ele guiou Jesus até o deserto, e a gente sabe da história da tentação. Ele foi tentado em 3 áreas, mas a palavra fala que ele resistiu firmemente às 3 áreas. Ele foi tentado a transformar pedras em pães, ele foi tentado a fazer o que mais? Se jogar, não é isso? Fala pináculo, né? Fala ali de uma montanha, de um monte. E ele falou, não vou me jogar, porque eu não vou tentar o Senhor meu Deus. E por último a tentação foi o que? Se você se prostrar diante de mim, você tem todos os reinos da terra. Jesus falou o quê? Não. Ele expulsou Satanás e ele venceu a tentação para que também nós vencêssemos. Então o Espírito, ele vai nos guiar, é como o vento. O vento às vezes sopra norte, sopra sul, sopra leste, oeste, mas o importante é nós estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Ele vai nos levar. Semana passada o vento soprou, nós fomos lá para o norte de Minas, e ele sopra. Ele vai soprando, ele vai mostrando às pessoas que nós temos que orar, que nós temos que abençoar. Ele sopra, ele mostra áreas na nossa vida que a gente precisa consertar. É o sopro do Espírito Santo. Ele quer mover, ele quer trabalhar, ele quer agir dentro dos nossos corações, para que a gente possa viver essa nova vida que Cristo deseja que eu e você vivamos. Então o Espírito sopra, a gente não sabe para onde ele vai, igual o vento, mas a gente sabe que a melhor coisa que nós podemos fazer é seguir a Ele, é seguir a sua voz e andar firmado nele. Eu já estou terminando, vamos caminhar aí para o final. No versículo 9 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Jesus o acudiu e disse, você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Irmão, sabe o que Jesus fez aqui com Nicodemos? Ele falou assim, você é mestre da lei, e não sabe dessas coisas básicas da fé? Eu estou falando de coisas assim, eu entendo isso, tá? Superficiais aqui, fáceis de entender, e você não está entendendo. Imagine se eu falar para você das coisas celestiais. Lembra quando Jesus, e aqui a gente usa essa questão celestial, quando Jesus falou no capítulo 6 de João, que quem não comer da carne dele, não tomar do sangue, não tinha comunhão com ele? O que os discípulos fizeram? Raparam, saíram fora. Você pode ler lá depois na sua casa. Eles vão embora, eles falam que mensagem doida que Jesus está trazendo. E foi nessa que Jesus falou assim para os discípulos dele, se vocês também quiserem ir, pode ir, se vocês estão achando duro demais esse sermão. Isso é coisa celestial. E aí Pedro, traz aquela frase que a gente gosta, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida? Então o que ele está falando é que nós precisamos entender as coisas básicas, mas nós também precisamos entender as coisas espirituais. E um homem que era versado na lei, no conhecimento, não sabia o básico. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o quanto você conhece da palavra de Deus, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você não estiver aberto para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, através da sua palavra, e assim por diante. E no versículo 13, 14 e 15 eu já termino, que diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus termina essa conversa com Nicodemos e com a gente também essa noite, apontando para a obra redentora que ele faria na cruz do Calvário. A obra redentora, irmãos, é que nos dará a vida eterna. Nós temos que crer nessa verdade. O mesmo Jesus, ele desceu do céu e ele veio aqui na terra, ele morreu pelos nossos pecados, para nos ligar novamente a Deus. E ele aponta para ele dizendo, para que todo que nele crê
tenha a vida eterna. Ele termina a história com Nicodemos falando do novo nascimento, nas águas, no Espírito, e agora ele aponta para aquilo que ele faria na cruz do Calvário. Quem crer em mim, naquilo que eu fizer na cruz, esse será salvo. É fácil demais, não é, irmãos? A salvação. Jesus já pagou um alto preço por nós naquela cruz. Agora eu tenho que aceitar. Só que não basta aceitar, é a cada dia buscar algo novo de Deus nas nossas vidas. O novo nascimento, nas águas, uma nova vida, e agora também viver em novidade de vida através da presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Vamos orar essa noite? Quero chamar a equipe do louvor aqui. A gente pode cantar, não sei se vocês já puseram alguma aí. Então vamos lá. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Não importa o quanto você tem de tempo na igreja. Não importa. Deus não está preocupado se eu tenho 5, 10, 20, 30 anos na igreja. Ele quer saber como que está aqui dentro. Como que está aqui dentro de mim. Será que eu experimentei um novo nascimento? Paulo fala, em Efésios 4, 28, daquele que nasceu de novo. Ele diz: o que mentia não mente mais, o que roubava não roube mais. Agora trabalhe. É novidade de vida, irmãos, que Deus quer que eu e você vivamos. Que Deus possa falar contigo essa noite. Que Ele possa transformar a sua vida, não por aquilo que eu falei, mas pelo poder do Espírito Santo. Dê tempo para que o Senhor fale com você. Nossa vida anda muito agitada, irmãos. Dê tempo para Deus falar com você. Dê tempo para você ouvir a voz dEle. Às vezes nas orações que nós fazemos, a gente só pede. E está na hora de você parar para ouvir o que Deus quer falar com você. E talvez você precise de mudança na sua vida. Talvez você precise experimentar algo novo da parte de Deus. Uma visitação poderosa do Espírito Santo sobre o seu coração novamente. Tirando a frieza, tirando a maldade, tirando as impurezas que muitas vezes está dentro de cada um de nós. O Espírito de Deus está aqui, Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. De forma tranquila, suave, Ele quer tocar em você essa noite e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos louvar o Senhor com uma canção e depois nós estaremos orando. Minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
agrada a Jesus é o que eu acabei de falar do vento. A gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não sabe. Ele não sabe como Deus vai nos usar. Nós não sabemos, melhor dizendo, Ele sabe. Mas eu quero dizer que vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser guiado pelo Espírito Santo. Vale a pena fazer a vontade dEle mais do que a nossa vontade. É esse novo nascimento que Jesus quer que você experimente. Maneira nova de viver, pensamentos novos. É novo, irmãos. É novo. Por isso que Jesus fala que para nós entrarmos também no reino dele, nós temos que nos tornar como uma criança, inocente, fácil de perdoar, fácil de amar. Que Deus possa hoje, através do Espírito, tocar no seu coração. Que você possa ser tocado para abandonar o pecado que talvez você tenha cometido. É tempo de você lavar suas vestes. É tempo de você lavar o seu coração, purificar a sua vida. Irmãos, nós temos perdido tempo com tantas coisas. O essencial é a volta de Jesus. É bom ter um carro novo, é bom ter uma casa nova, mas não é isso. É nova vida. Nós somos morada do Espírito Santo. São novas atitudes que o Senhor quer fazer e quer trazer a cada um de nós. Ele quer uma igreja que se renda aos pés dele. Ele quer uma igreja que coloque a sua vida em humilhação, dizendo: Senhor, o que precisa ser mudado e transformado na minha vida? Isso gasta tempo, irmãos. É tempo de joelho, é tempo de oração, é tempo de jejum. É tempo de nós nos colocarmos diante de Deus para ouvir aquilo que Ele quer para cada um de nós. Que Deus possa purificar as nossas mãos, o nosso coração essa noite. Que todo pecado seja abandonado por cada um de nós. Deus, visita os jovens da igreja, Senhor. A juventude, ó Deus, traz tantas tentações. Visita eles nessa noite com teu poder, Jesus. Que haja arrependimento, que haja transformação na vida deles, Senhor. Ó Deus, os mais velhos aqui também, os casais, os adultos, visita essa noite, Senhor. Mostra o quanto nós precisamos de Ti. Mostra o quanto nós precisamos nos limpar, nos purificar com o sangue de Jesus. Nos mostra, Senhor. Não queremos ser como Naamã, que era um comandante de guerra, tinha toda a sua armadura, mas por trás dele havia lepra. Ó Deus, muda o nosso interior. Muda aquilo que está dentro do nosso coração, Senhor. Porque mudando aqui dentro, Senhor Deus, as coisas que sairão de nós serão abençoadas por Ti. Purifica a Tua igreja essa noite, Senhor. Santifica o Teu povo, Senhor Deus. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer no nosso meio, mas é preciso arrependimento. É preciso, ó Deus, mudar as nossas atitudes para que o novo do Senhor venha sobre nós. Ó Deus, tira tudo aquilo que não provém de Ti em nossas vidas e nos coloque, ó Deus, a presença do Teu Espírito em nós, trazendo mudança no nosso interior, mudança no nosso ser, Pai. Eu oro, a Deus, pelas pessoas que aqui estão, por aqueles que estão em casa, clamando para que tenhamos experiências novas com o Senhor durante essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que a gente pode cantar o refrão? Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, E pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha
Senhor, amém? E que Ele faça em nós, que Ele faça algo novo em cada um de nós essa noite. Para terminar, a gente quer orar por alguns pedidos, a gente já está encerrando. A Rosa pede para que Deus abençoe a família dela, dos pastores, dos irmãos da igreja. E ela agradece a Deus por tudo que o Senhor tem feito por ela. O Roger pede oração pela família, por ele, pela Sandra, o Ian e a Rita. O Dimas também pede oração de cura e libertação para Mercedes, Alexandre, a Isis, o Edivaldo, o garoto Raul, Tiago, o Ricardo, pelos empresários e pela vida dele. A Franciele pede oração pelo ex-sogro dela, que está internado gravemente na UTI. Pede oração pela vida dela, que ela está passando por um momento difícil. O Mateus pede oração para a família dele. A Ana pede oração pela Giselda, que passará pela cirurgia amanhã cedo. E pela Miriam também, que está com sintomas das reações da vacina que ela tomou. E o Júnior Ocá pede oração pela igreja, pela família. E pela Giselda também, que passará por esse procedimento. Ela vai fazer, se não me engano, uma cirurgia amanhã, bem cedinho, é isso, Má? 7 horas da manhã, ela vai estar operando ali. Ela teve uma fratura, né? Em que parte? No tornozelo. E amanhã ela vai passar por esse procedimento. Então lembre dela, de orar pela vida dela também, para que Deus dê graça, para que ela possa passar por essa, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Se você também tem pedido, levanta a sua mão que nós estaremos orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós agora queremos entrar na Tua presença para colocar os nossos pedidos de oração diante de Ti. Queremos apresentar esses que vieram pelo chat aqui do YouTube, pela vida da Rosa, dos seus familiares, pela vida do Roger, dos seus familiares, do Dimas também, cada pedido que ele colocou, pela Franciele, pelo Mateus, pelos pedidos da Ana, pelos pedidos do Oswaldo também Júnior, e principalmente, Pai, nós queremos colocar a vida da nossa irmã Giselda nas mãos do Senhor. Ela vai passar por esse procedimento e nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja à frente, trazendo paz ao coração dela, e que as mãos do médico sejam ali as Tuas mãos nessa cirurgia, Pai, e que tudo possa ocorrer bem para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe as pessoas também que estão aqui com as suas mãos erguidas, que o Senhor coloque a Tua mão de poder sobre elas, responde às nossas orações, opera milagres e maravilhas essa noite, é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, cumprimente aí quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus.